Gênesis 24. Deus confiou essa palavra ao meu coração para essa noite. Versos 10 em diante. Gênesis 24, dos versos 10 em diante. Quem achou pode dar um amém. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para tirar água. E então disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisto eu verei que usaste de bondade para com meu senhor Abraão. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela: bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Diga comigo: mais água. Diga novamente: mais água. E tirou-a e deu-a a todos os camelos. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. E você diz amém. Quando eu disser 3, você vai virar para alguém e vai dizer para esta pessoa: mais água. Calma que eu não contei até 3 ainda. Ainda pode beber água aqui? Antigamente podia. Quando a gente bebia, não ficava ninguém secando a gente. Isso aí, tá ligada. Quando eu disser 3, você vira para alguém e expresse a palavra de ordem profética que o Senhor nos confiou para essa noite. Ah, irmã Camila, eu não gosto de virar para o irmão que está do meu lado. Não gosta, não faça, irmão. O que não é por fé é pecado. E aqui ninguém é obrigado a nada. Agora, se você entende que muitas vezes para chegar em alguém, Deus passa por gente como a gente, aí você deixa Deus usar a tua boca. Tá bom? No 3, você vai entender esta revelação nessa noite. E você vai liberar sobre a vida de alguém dizendo: mais água. Cabe mais água. Vai ser assim, tá bom? Mais água. Cabe mais água. É 1, é 2, é 3. Libera a palavra. Eita glória. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Quando o Senhor visitou Abraão em Gênesis 12, manifestou sobre ele a sua voz, ele confiou uma promessa e fez também com ele uma aliança.
dizendo que multiplicaria a sua descendência sobre a face da terra, dizendo que Abraão seria próspero em tudo e aonde ele pisasse, o Senhor abençoaria a sua terra. É tão poderosa a aliança e a promessa que Deus confiou a Abraão e a sua casa, que nós vivemos o resultado do cumprimento dessa promessa até hoje nos nossos dias. E assim será até que o plano perfeito de Deus se conclua na eternidade. Quando o Senhor se apresentou a Abraão, ele disse: e em ti serão benditas. Só os hebreus? Só os judeus? Não, todas. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Futuramente nós vamos ver o cumprimento disso na revelação da nova aliança. E a palavra do Senhor vai dizer que nós, em Cristo, nós tomamos posse das bênçãos dadas a Abraão, não como filhos bastardos, mas como filhos por direito. E todos quanto receberam, receberam também nele ou com ele o direito de serem chamados filhos de Deus. E nele receber as bênçãos confiadas a Abraão. Então isso se alastrou por todos nós. Isso está sobre o endereço da tua casa. Isso está sobre o sobrenome da tua família. Ainda que você seja um Santos, ainda que você seja um Silva, ainda que você seja um latino, um americano, não importa. Todas as famílias da terra. Contudo, a bênção que Deus confiou e a promessa, e bem como a aliança que Deus fez com Abraão, ela era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia só necessariamente dentro da casa de Abraão. E ela precisou se alastrar sobre toda a sua posteridade. Por isso, o nome dele é lembrado até hoje, digo o nome de Jeová, entre eles e entre nós, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete. Deus de Jacó, o Deus que dá estabilidade e manutenção àquilo que já confiou. Oh, aleluia! Aleluia! Então, quando o Senhor confiou essa promessa a Abraão, também confiou que nela estaria a manutenção disso, mesmo quando Abraão já não estivesse mais com os seus pés sobre a terra. Essa promessa, ou melhor, o cumprimento dessa promessa, continuaria se estendendo, e assim foi. Agora o tempo passou, a promessa se cumpriu, Abraão já tem Isaac. Sara, na ocasião de Gênesis 24, já é falecida, a mãe de Isaac. Viveram muitas coisas, peregrinaram sobre a terra. O Senhor lhe confiou muitas coisas. O primeiro termo atribuído a riquezas no Antigo Testamento, antes de Jó, que não tem uma pré-data, é mencionado pela primeira vez que se há registrado sobre a vida de Abraão. Porque alguém até não gosta de falar sobre prosperidade quando se fala de promessa, ou falar de prosperidade quando se fala de fé ou de aliança com Deus. E há até quem diga a teologia da prosperidade. Meu irmão, não é teologia da prosperidade, é a teologia, o estudo sobre Deus. E quem crê e quem tem fé, é inevitável entrar num caminho de prosperidade. Abraão é uma das maiores provas disso, bem como todos os homens que trafegaram o mesmo caminho de fé no Antigo Testamento. Ocorre então que o tempo foi passando, todas essas coisas foram vivenciadas, o Deus de Abraão cumpriu a promessa. Isaac agora já é um homem de 40 anos, mas ainda não se casou, ainda não compromissou-se com ninguém, não firmou compromisso com ninguém. Agora Abraão já avançado em dias e querendo saber que a aliança e que o legado, que o patrimônio daquilo que Deus confiou, e quando eu digo patrimônio, eu não estou falando apenas numa esfera física, mas numa esfera espiritual, estou falando de um legado eterno. Ele tem essa preocupação. E por que ele tem essa preocupação? Ora, você não lembra o que aconteceu quando Sara introduziu Agar na cama de Abraão? O texto diz que o Senhor tinha e tem uma promessa com Isaac. Isaac era o filho da promessa. Mas porque Agar entrou na história, ele diz: também acerca desta semente eu farei uma descendência, porque ele é teu filho. Quando você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida e você dá acesso a pessoas que Deus não te autorizou a dar acesso, elas ficam autorizadas a terem acesso até o que não lhes era permitido.
por causa da confiabilidade do acesso que você abriu. Isso aqui é tão realidade que a gente vê isso, por exemplo, em Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Quando a cananeia está atrás de Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não tem compromisso com o cananeu e nem com o endemoniado. Ele mesmo diz aos seus discípulos: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. O que é que Jesus está dizendo? Perdão, da casa de Israel. O que é que Jesus está dizendo? Ora, há uma fila e a prioridade tem que ser respeitada. A luz vai brilhar por todos os gentios e nós também seríamos alcançados. Mas isso só aconteceria depois da cruz do Calvário. Uma vez que esse momento ainda não chegou, respeita a fila cananeia. Só que ela não pode esperar. Então ela continua clamando incessantemente: Filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondia a palavra, mas ouvia tudo que ela estava falando. De repente ela consegue chegar perto de Jesus, se prostra, adora: Senhor, socorre-me. Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O termo original não é cachorrinho, é cão. Só que ela é muito quebrantada. Alguém pensa: tadinha, depois de tanto clamar, ele ainda chama ela de cachorrinha. Só que a gente tem uma cultura ocidental, não entende, se humilha fácil com tudo. Ela não, ela entende, é uma cultura oriental. Ela sabe que o termo original é cão. Quando chama de cachorrinho, ele está abrindo brecha. O que é cachorrinho dentro da cultura judaizante? Cão é aquilo que é cachorro de rua. Como é que você trata um cachorro de rua quando vem reslar o rabo na sua perna? Sai! Sim ou não? Você não conhece, não sabe se carrega lepra, se carrega raiva? Agora, quem tem um cachorrinho de estimação em casa? Você mal chega em casa, o doido vem... O que ele está querendo dizer? A mesma coisa que você vive na sua casa. Seu cachorro não bebe água no seu copo, mas tem onde beber, sim ou não? Não come comida no seu prato, mas tem onde comer, sim ou não? Ele não dorme na sua cama, mas tem onde dormir, sim ou não? Sim ou não? Tem uns aqui que estão dizendo: irmã Camila, de lá de casa é tão abusado que até na cama deita. Né? Então veja bem, você trata cachorro de casa como se fosse cachorro de rua? Na cultura judaizante é a mesma coisa. Cachorrinho é servo de casa. É alguém que não é judeu, mas adotou os costumes, por isso será recebido. Então, quando ele diz: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, alguém pensa: tadinho, e ela pensa: abrir o portão. Aí recebe, e aí ela diz: mas também. Mas quando Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, ele está querendo dizer na colocação do grego: ó mulher, tua fé te deu discernimento. Você está entendendo no literal o que eu conto por parábolas. Eu estou pregando 3 anos e meio para esses camaradas e eles não entendem, nem eu falando no literal. Mas você que nem é judia, eu jogo uma parábola e você já pega o sentido original. Grande é a tua fé, ó mulher, grande é a tua fé. Olha o que é que Jesus diz, gente. Ó mulher, mas peraí, o Senhor já não está chamando de cão, o Senhor já não está se referindo como cadela, o Senhor já chamou de cachorrinha. Pois é, de filha pode chamar? Não, de filha não pode chamar porque não é da casa de Israel. Mas então por que não chama de cachorrinha? Porque ela tem tanta fé, que de filha eu não posso chamar, mas também de cachorrinha não aguento. No mínimo, mulher. A fé eleva a nossa dignidade. Faz a gente ter acesso a lugares que jamais antes a gente teria se não fosse a fé. Ela recebe a bênção e Jesus diz assim: vá em paz e seja feito como tu queres. Por que ele não diz seja feito como eu quero? Porque a minha vontade para você só se cumpre depois da redenção. Então, enquanto eu não faço por você tudo o que eu queria fazer, vou fazer por você o que eu posso fazer. E isso é fazer o seu querer. Aí veja bem. Ele tem compromisso com o endemoniado? Tem? Não. Só que ele está dando por amor a ela uma bênção para a filha. O que Jesus está dizendo aqui? 2 verdades a gente aprende ali, que é o que eu estou querendo colocar já aqui. Quando ele entra no seu caminho, ele faz na sua vida o que ele quiser fazer. Sim ou não? Ele entrou no caminho de Zaqueu, disse: desce porque hoje me convém, eu quero entrar na tua casa. Ele foi convidado? Ele foi convidado? Porque quando ele quer...
Quando ele entra no caminho de alguém, ele faz o que ele quiser. Agora, e quando ele não entra no meu caminho, irmã Camila? Ora, quando ele não entra no meu caminho, aí é Marcos 5, sou eu que tenho que entrar no dele. Mulher do fluxo de sangue, Jairo, não entrou no meu caminho, foi eu que fiquei sabendo onde ele ia passar. O que isso se retrata com a cananeia? Tudo a ver. Quando ele não vem a mim, eu vou a ele. Quando a urgência é minha, eu não fico em casa dizendo, se for de Deus vai passar aqui. Não, irmão. Tem gente que não veio hoje, porque quando Deus quer falar, Deus traz na porta. É porque pode esperar. Quem não pode esperar, vem, fica num culto em pé. E diz, se ele não vai lá, eu vou lá. Emaracanderai. Aí Jesus tem misericórdia, porque o texto diz que ele se move de compaixão para todos aqueles que se movem diante dele. Então eu vou perguntar de novo. Ele tem compromisso com o endemoniado? Aí Jesus disse para mim, quando eu entro no caminho de alguém, eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando esse alguém entra no meu caminho, e ela não entrou, meu irmão, para levantar dedinho e dizer, se eu sou mulher de Deus, o Senhor faz assim ou assado. Ela não entrou no caminho dele porque tem uma vida já de algum tempo de caminhada com Deus, para esfregar na cara dele carteira de membro e dizer, eu tenho 30 anos de crente, ou o Senhor faz alguma coisa. O texto diz que chegando ela se prostrou e o adorou. Aí Jesus disse para mim, quando eu entro no seu caminho, eu faço o que eu quiser. Mas quando alguém entra assim no meu caminho, eu faço por essa pessoa até o que eu não tinha que fazer. Ele não tinha que libertar a filha dela, ele não tinha compromisso com a casa dela, mas porque ela soube chegar até a filha que nem estava lá, foi alcançada pela bênção do judeu. Volta para Abraão. Mas Camila, o que Gênesis 24 tem a ver com a introdução de Gênesis 12? Deus está fazendo uma aliança e entregando uma promessa, confiando algo a Abraão em Gênesis 12. 25 anos mais tarde a promessa se cumpre, ou seja, só para Isaac nascer, de tempo de convivência e de peregrinação, de relacionamento entre Deus e Abraão, tem no mínimo 25 anos de história, de caminhada. Se cumpre, o tempo passa. Gênesis 24. Abraão agora já é um senhor de idade, bem senhor, viúvo, já casado com outra pessoa, e tem o filho da promessa solitário. E ele diz, ainda não casou. E por que não casou? Porque faltou partido? Não, porque eu não vou fazer com Isaac o que Sara fez comigo. Porque eu não posso introduzir no acesso ao cumprimento da promessa gente que não está no vínculo da aliança. Cuidado! Cuidado! Então, ele chama o servo mais antigo na casa, seu mordomo de confiança, íntegro, Damasceno, e diz para ele, volta à casa da minha terra e traga de lá uma esposa, não é uma ficante. Não é uma mulher para ser vista, para saber se diante do que vê vai ser aprazível aos olhos de Isaac. Eu gosto de Abraão porque a idade não lhe roubou a autoridade. O menino tem 40 anos, com 40 anos na cultura judaizante, ele já tinha direito de decidir algumas coisas na sua vida. Mas quem vai decidir é Abraão. Gosto dessa autoridade de Abraão. Vai até a terra dos meus pais e traga de lá uma esposa. Você quer saber se ela é bonita? Não. Eu só quero saber se ela é da linhagem. Eu só quero saber se ela é da aliança. Eu só quero saber se ela é da família. Vai lá e traga de lá uma esposa para o meu filho Isaac. Damasceno fica preocupado, porque não se sai e traz uma esposa como quem vai ao shopping e volta. Então ele diz, meu senhor, e se eu chegar lá e não tiver alguém que queira vir comigo? Ele diz, se não quiser e se não tiver, você não traga ninguém. Abraão está dizendo, ei, eu não vou mais comprometer o plano de Deus na minha casa por causa de necessidade. Ou é como Deus disse ou não será de jeito algum.
E aí eu te digo, irmão, é como Deus disse, sim ou não? Sim ou não? É, irmão, porque Gênesis 21, quando Deus traz o cumprimento para a vida de Sara e Abraão, o texto diz assim: e o Senhor fez como havia dito e cumpriu como havia prometido. Aí eu te pergunto, é como Deus diz, sim ou não? Então a gente não tem que diminuir a proporção do que Deus falou, porque o tempo está passando. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Então Abraão vai dizer, ó, se tiver alguém você traz, e se não tiver ninguém, você não traz ninguém. Só não traz alguém disfarçado de alguém, porque não vai entrar. Tá bom. Pegou a mão dele, colocou embaixo da juntura da sua coxa e fez naquele momento uma promessa. E diz, faça desse jeito que a gente está combinando aqui. Sim, senhor. Pegou 10 camelos, colocou alguns baús e tesouros da prosperidade de Abraão em cima de cada um deles, a fim de que, se achando a esposa, já lhe entregasse o dote, abençoasse a família e já trouxesse a moça para casa. Vai ele caminhando, chega até a Mesopotâmia, em frente ao poço onde as filhas dos homens, onde as mulheres da cidade saem para tirar água. E ele tem a autonomia de Abraão. Abraão é seu senhor. E Abraão disse para ele, escolhe. Veja isso. Mas mesmo tendo autonomia e autorização dada pelo seu senhor Abraão, ele não tem coragem de tomar uma decisão como essa sem antes fazer uma oração. Ei, camanaxereba. Ai, de orreba e de canto é. Deus está dizendo a alguém, não importa quem te deliberou, não importa quem te enviou, em cima de todo Senhor, em cima de todo chefe, em cima de todo pastor, há um Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse homem está delegado de autoridade pelo próprio Abraão, mas ele não tem coragem. Gente, ele está respaldado, mas ele não tem coragem. Eu sou de um tempo que crente não compra sem orar, não vende sem orar, não troca sem orar, não namora sem orar, não muda de casa sem orar, não sai de igreja sem orar. As pessoas estão vivendo um nível de imediatismo, aonde elas usam a oração como fonte remediativa. Que é isso? Deixa eu falar rasgado, que é para todo mundo entender. A oração nunca foi nos dada apenas como medida remediativa, mas antes de tudo como medida preventiva. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que acontece? Nós estamos num ativismo religioso tão grande, estamos num ativismo social tão grande, que a gente decide tudo primeiro, resolve tudo primeiro, e depois que dá galho, a gente fala com Deus depois. E isso aqui deixa uma coisa muito clara para mim acerca da prática da oração. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que quem não pede ajuda a Deus no começo, certamente pedirá socorro no final. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Segure a mão de um homem, de uma mulher de Deus aí agora, onde você estiver. Olhe para essa pessoa e diga, eu não tenho coragem de falar para a senhora não, mas a senhora pode falar para mim? Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, ore mais. Ore mais. Ore antes de pregar, ore depois de pregar, ore ao acordar, ore antes de dormir, ore enquanto refoga o arroz, ore enquanto lava a louça, ore ouvindo louvores, ore em súplica, ore sem balbuciar a boca, ore de pensamento, ore com coração, ore em intenção, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore no ônibus, ore no metrô, ore no carro, ore mais. A oração te livra, a oração te direciona, a oração te revela, a oração te dá segurança. O homem faz uma oração
na beira do poço. Aí ele diz assim: Senhor, eu estou junto ao poço onde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Olha isso, o que ele está dizendo? Eu estou no lugar certo. Porque não adianta você fazer a oração certa se você estiver no lugar. Pode arrebentar em 2 horas de oração. Se estiver no lugar errado, não vai adiantar nada. Deus está mandando alguém aqui. Vai para o lugar certo primeiro e ora depois. Sabe o que eu acho lindo quando Deus chama Abraão? Ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. E eu te pergunto, ele disse qual era a terra? Só você lembrar do texto. Ele disse qual era a terra? Não disse. E antes de dar o vai, que é a ordem, primeiro disse sai. Que é isso? Primeiro você se alinha. Depois eu te direciono. Tem gente que está parado no lugar orando e não tem resposta. Parado no lugar orando e não tem virada. Parado no lugar orando e a vida não tem uma ignição. Parado no lugar orando e nada acontece. Aí você diz: oh Deus, me diga vai. E ele está dizendo: antes do vai, primeiro eu te disse sai. Sai, toma um rumo, toma uma direção. Vai para o lugar certo. Não adianta fazer a oração certa no lugar errado. E não adianta estar no lugar certo e fazer a oração errada. O mordomo está alinhadinho com o céu. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu estou no lugar certo, fazendo a oração certa. As filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, a prova que ele vai fazer na oração. Faze, pois. Ele está entendendo, eu estou aqui, mas só tu pode fazer. Oh. E você está dizendo: eu vou lá para quê? Eu não conheço ninguém. E o Senhor está dizendo: vai e ora. Porque eu só preciso que você esteja no lugar certo, fazendo a oração certa. Porque o restante eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí ele faz uma prova com Deus, o Deus de Abraão. E aí ele diz assim: faze, pois. Rapaz, eu acho maravilhoso. Porque Abraão é pioneiro na fé. Na verdade, o contato que esse servo tem com o Deus de Abraão é baseado no que ele vê Abraão desenvolvendo no seu relacionamento com Deus. Veja, não é diretamente com ele, é o que ele vê Deus fazendo na vida de Abraão. Só que o que Deus faz na vida de Abraão é tão grande, que lhe edifica a fé. Ele sabe que Deus faz. Olha o que ele diz: faze. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o Deus de Abraão faz. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, me dá um pouco da água do teu cântaro, e ela me der. E depois, sem que eu diga nada, ela decida por si só servir água a todos os camelos, seja essa que tu designou para o meu Senhor. E nisso eu saberei que tu usaste de bondade e misericórdia para com Abraão. Fez uma prova com Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? O texto diz assim: não tendo ele acabado de orar, olha para quem está do teu lado e diz: não deu tempo. Porque quando você ora certo, no lugar certo, Deus interrompe a tua oração com a resposta. Não, eu vou falar de novo. Quando você faz a oração certa, no lugar certo, Deus interrompe a tua oração com a resposta. Eu vou falar só mais uma vez, que eu estou sentindo graça de Deus para isso. Quando você faz a oração certa, no lugar certo, Deus interrompe com a resposta. Não tendo ele acabado de orar, saía Rebeca, filha de Betuel. Ah, Jesus, eu vou liberar a palavra. Tem gente aqui que está dobrando o joelho e está buscando tanto por uma causa, que daqui a pouco, qualquer hora dessa, alguém vai bater na porta do teu quarto de oração insistentemente, até te irritar. E você vai levantar esquecendo-se que não pode se aborrecer porque acabou de orar. E você vai dizer: mas o que é que vocês estão batendo na porta? O que é que este telefone está tocando? E você diz: é aquilo que o que você está orando há um ano está lá no telefone. Aquilo que você está orando há um ano bateu lá na porta. Pega na mão de alguém: Deus te trouxe aqui para dizer. Deus vai te dar um susto. Deus vai te fazer uma surpresa. Orações serão respondidas. Orações serão
serão atendidas, intercessões serão interrompidas com a resposta. Quem acredita já agradece, quem acredita rende graça. Vem chegando ela. Não acabou de orar, ainda não deu o amém. Ei, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai, eu vou lançar uma palavra profética aqui. Aquilo que você está buscando vai encontrar você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Aquilo que você está buscando vai encontrar você. Camai Dominas, Espírito. Chega ela. Chega ela. Chega ela com um cântaro vazio. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. O cântaro de Rebeca está? O cântaro de Rebeca está? Mas não tem problema, o cântaro dela está vazio. Ela está na direção certa, ela está indo rumo à fonte. Não importa como seu cântaro entrou hoje aqui. O que importa é que você está onde tem água. Deixa eu te falar um negócio. Não é vergonha chegar com o cântaro vazio. Vergonha é ir embora com ele vazio quando você está onde tinha água. Rebeca chega com o seu cântaro vazio junto ao ombro. Sabe o que é isso? Junto ao ombro, trazendo a demanda da necessidade. Cântaro vazio fala do que ela precisa. Cântaro vazio fala que ela está em direção a uma busca. Cântaro vazio revela o tamanho da sua necessidade. Paulo fala abertamente sobre isso. Ele diz: confesse uns aos outros as vossas necessidades, as vossas culpas. Ele está dizendo que a gente não se fortalece falando da nossa força. A gente se fortalece quando compartilha a nossa fraqueza. Mas entre alguns grupos, Deus livre a nossa igreja disso. Compartilhar a fraqueza se tornou carta na manga. Rebeca, você sabe disso. O Antigo Testamento lança luz através da sombra do que lhe foi escrito, para dizer que Rebeca é a tipologia perfeita da noiva. E ela também tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Vem ela vindo de encontro à fonte com um cântaro vazio. Completa para mim de novo, o seu cântaro está? Isso aqui não é uma competição e não é uma reunião para mostrar quem é mais cheio. Isso aqui é um encontro onde só vem quem reconhece que tem necessidades. Aqui não tem choque de vaso, meu irmão, para saber quem é mais cheio. Aqui quando o culto acaba, não cabe comparações de quem cantou mais, de quem prega melhor. Aqui todo mundo, para poder viver o mover, precisa reconhecer que não pode chegar aqui cheio. Tem que chegar vazio mesmo. Vazio de ego, vazio de vaidade, dependente de Deus, confessador das suas necessidades. Rebeca chega com um cântaro vazio, e eu quero repetir isso aqui novamente. Não é vergonha chegar aqui com um cântaro vazio. Estamos vivendo numa autarquia tão elitizada entre a eclésia, que quando a gente conhece gente que é da igreja, mas falta em congressos ou em cultos abertos ao público como esse, a gente liga para perguntar: fulano, por que você não foi? E a pessoa diz: eu não fui porque eu não estou bem. Não faz o menor sentido. Isso não é casamento, isso não é 15 anos. É casa de oração, é fonte de água, é lugar de vida. É onde Jesus responde, é onde o aflito sente aliviado, é onde o cativo é liberto, é onde o magoado é liberado, é onde o culpado tem perdão, é onde o perdido acha salvação. Isso não é clube social, isso não é a elite da sociedade, isto é a instituição aberta a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Agora, outros que compreendem isso perfeitamente. Tem gente aqui que enterrou alguém essa semana.
Tem gente aqui que, a grosso modo, o pau quebrou em casa hoje. Por da hora do culto, ela mete o preto dela, coloca o lenço em volta do pescoço. Não deu tempo de fazer escova, ela mete um gel. Acabou o gel, ela larga uma maionese. Arruma o cabelo, coloca perfume, vem-se embora. E alguém diz, você é louca. O pau está cantando em casa e você está indo para a igreja. E alguém diz, exatamente por isso, porque eu não sou personagem, eu sou alguém de verdade. Eu vou buscar onde eu posso. Eu vou clamar. Quem trouxe o cântaro? Quem trouxe o cântaro? Vai ver Deus encher. Tem água. Olhe para pelo menos 3 pessoas e diga, tem água para você. Tem água para você. Tem água para você. Tem água para vocês. Tem água para vocês. Tem água para você. Tem água para você. Tem água, tem água, tem água, água, água. Tem água para você. Chega com o cântaro vazio. Também não adianta, meu irmão, chegar com o cântaro vazio, o nariz em pé. O texto diz que ela chega, vê a fonte e logo desce. Para de fingir que é o que não é. Eu tenho um amigo pregador, pastor Eliel, e ele tem um jeito de pregar muito diferente, ele é muito agraciado. E ele diz assim, não coloque salto alto em dia de rasteirinha. É um jeito dele dizer, diante de Deus, expõe a verdade de como você está. Porque se tem alguém que sabe definir que como você está não define quem você é Deus. É Deus. Chega ela com o cântaro, desce e enche o cântaro de água. Agora fica olhando. O texto diz que o homem está olhando atentamente para ela. Presta atenção nisso aqui. Você acha que ela ouviu a oração do homem, sim ou não? Não, porque o texto diz que foi interrompido. Então ela não ouviu a oração do homem. Agora responda para mim. Você acha que ela tem afinidade com o Deus de Abraão? Tem ou não tem? Tem não, gente. Está muito distante. A história que se ouve tem alguma coisa do que Abraão fez. Mas é diferente dessa polarização de informação que a gente vive hoje. Não tem Instagram, não tem telegrama, não tem essa informação como tem hoje. Ela pode ter ouvido falar alguma coisa. Estou tentando traduzir a grosso modo. Você acha que ela é crente? Você acha que ela é crente? Não tem como, vivendo onde ela vive, morando onde ela mora. Agora preste atenção. Para o judeu, ou nessa conduta para o hebreu, na verdade não se tem religião. Falando a grosso modo para a gente entender, a religião do judeu é étnica. Entende? Então, essa menina, ela não tem metade da afinidade. O Damasceno está anos-luz à frente dela no relacionamento com Deus de Abraão. Mas Camilo, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que ela vai ser introduzida no cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, quando ela não era nem nascida, quando Deus conheceu Abraão, e Abraão conheceu a Deus. Não, vou falar rasgado, porque isso vai te dar um pouquinho de indignação, mas vai passar. O que o texto está nos informando é que ela vai receber o que eu e você julgamos que ela não era merecedora. Sabe o que vai acontecer na vida dela? O que aconteceu com os hebreus depois de 400 anos de escravidão, quando entraram em Canaã. Josué diz para eles, se Baal é Deus, seguiu, mas se o Senhor é Deus, deitai fora os vossos ídolos. Porque eu, o Senhor toma a boca de Josué e diz ao povo, vos dei terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e vocês colheram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Quem olha de longe essa conversa pensa que injustiça, porque o homem deveria colher aquilo que ele planta. E a palavra de Deus diz que aquele que planta é o primeiro a colher os frutos. Aí você diz, será que não é injusto? O jebuseu plantou e o hebreu colheu. O amorreu plantou e o hebreu colheu. O cananeu plantou e o hebreu colheu. Não tem injustiça não, meu irmão. 2 verdades. Primeira, ninguém mandou eles armarem tenda na casa de Abraão. Antes do jebuseu entrar lá, Deus disse, eu dei a Abraão. Antes do amorreu fazer casa lá, Deus disse, eu dei a Abraão. A promessa de Deus, meu irmão, não tem prazo de vitalício não. Ela é eterna. Ela é eterna. Você não pode ficar desesperado de ver gente plantando na terra que Deus te deu. Às vezes Deus está botando alguém para trabalhar em tempo de semeadura. Para quê? Para você chegar em dia de colheita. O texto diz que quando o Senhor os tira da terra do Egito e os introduz em Canaã,
Os espias estão vendo cachos de uva em tempo de colheita, sendo transportados por 2 homens. Isso aqui não é figurativo não, é literal. Os cachos de uvas são grandes porque a terra mana leite e mel, é fecunda, é próspera. E por que ela é assim? Porque Deus deu a Abraão. Aonde ele bota o pé fica fecundo. Aonde ele bota o pé Deus multiplica. Ele disse a Abraão, aonde seu pé não aguentar, você olha longe, porque o que teu olho contemplar eu também te dou. Eu também prospero. Ele está dizendo, eu vou abençoar teu futuro. Eu vou abençoar a tua geração. O que os poços de Isaac não interessa quantos tapem? Ele continua abrindo. É filho de Abraão. Com todo carinho, olha para quem está do seu lado e diz, respeita a minha história. Você não sabe o que alguém profetizou sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Você não sabe o nível de aliança que Deus fez com alguém que está aqui dentro nessa noite. Aí alguém diz injustiça, injustiça não. Volta para a terra do Egito, 400 anos de escravidão sem salário, pastor Paulo. 400 anos, os príncipes de Deus sendo tratados como escravos. 400 anos amassando barro na coxa. 400 anos sem PIS, sem PASEP, sem férias, sem fundo de garantia, sem direito do trabalho, sem CLT. Aí você diz, ah lá, o Jebuseu plantou e o hebreu colheu. Deus está dizendo, recebe teu PIS, recebe teu PASEP, recebe teu salário, recebe tuas férias. Levanta a mão que Deus está dizendo, ei, não se admire se o inimigo passar pela terra que Deus te prometeu. Isso não está no sermão, Deus mandou eu dizer agora. Não se admire se o inimigo pisar na terra que Deus te deu. Se o inimigo ficar um tempo no lugar que Deus te prometeu. Não fique escandalizado, não fique perturbada. Deus está dizendo, coloquei ele lá para arar a terra. Coloquei ele lá para semear na terra. No dia da colheita eu tiro ele e coloco você. Eu coloco você. Ei, quem acredita nisso? Olha para alguém e diga, você vai chegar no dia da colheita. Você vai chegar no dia da colheita. Quem é Rebeca no contexto aplicado? Rebeca era nascida quando Deus disse o que disse a Abraão? Era, gente. O texto diz que a menina é moça, nem homem ainda conheceu. Ela não era nem nascida quando Deus visitou Abraão. Só que olha o que Deus está fazendo. Está pegando toda a construção do legado de Abraão e está colocando Rebeca no cenário do cumprimento de uma promessa que ela nem participou quando foi liberada. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que ela vai chegar na época do cumprimento. Sem ter ouvido o que foi prometido. Se você não vigiar, dá uma raiva. Só que Nabucodonosor ficou comendo relva. E só saiu de lá quando ele disse, e então voltou a luz do meu entendimento. E eu compreendi que Deus Altíssimo nas alturas dá a quem quer. Cuidado para não comer relva indignado com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Agora, não é leviana essa escolha, porque senão eu vou pregar de um Deus que tem margem para injustiça. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Rebeca pode não ser espiritual, mas ela tem conduta. Estou dizendo que talvez Rebeca ainda não compreenda como vai funcionar o futuro do sacerdócio. Talvez Rebeca não tenha nem ideia do que é da dízimo segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez Rebeca ainda não tenha noção do que é uma liturgia, uma oferta a Deus, um culto de adoração ao Deus de Abraão. Mas preste atenção, Rebeca tem uma coisa que não se aprende na escola dominical. Rebeca tem uma coisa que não se aprende com imposição de mão. Rebeca tem uma coisa que não se ensina no monte. Rebeca tem uma coisa que não se ensina fazendo campanha de oração. Rebeca tem uma coisa que nasce de casa, família, educação, conduta, caráter, regra, critério. Rebeca tem integridade. Vem comigo e diga assim, Rebeca. Tá fraco, gente? Diga, Rebeca ainda não é espiritual, mas é comportamental. Olha o que o texto diz. Ela chega com um cântaro de água. O moço pede para ela, me dá água. Olha o que o texto diz, prontamente. Não pensou, não duvidou, não teve preguiça. Na hora,
Irmã Camila, quem Deus está separando para entrar em cumprimentos de promessa? Quem Deus seleciona para, ainda que não esteja no momento da audição, esteja no momento do cumprimento? Gente que busca para si e não tem problema em tributar na vida do outro aquilo que buscou para. A motivação de Rebeca é a motivação mais sincera e original que Deus almeja de qualquer cristão. Qual? Buscar para o próximo com a mesma intensidade que você busca para. Aí você diz, irmã Camila, e Deus permite eu buscar para mim e no final dar para o próximo? Pergunta para quem fez PhD e está com diploma pendurado no gabinete do pastor. Gente que parece que Deus fica sentado na cadeira dizendo assim, vai, faz o 4º ano. Vai, faz o 5º período. Isso, agora faz o PhD. Isso, agora faz MBA. Maravilha, 1 ano de estágio, vaza, vem para minha obra. Peraí, eu terminei o MBA agora. Ele diz, pois é, maravilhoso, agora dedica isso tudo no púlpito, dedica isso tudo no altar, dedica isso tudo no evangelismo, dedica isso tudo para as missões, dedica isso tudo para a obra, e você diz, como pode? Pergunta para essa gente se Deus faz isso, e veja o que eles te respondem. E veja se depois que Deus te chama, se a NBA tem propósito. Perde a graça, irmão. Você vai para Guiné-Bissau dançando e adorando, mas não consegue ficar num consultório luxuoso, se for para fazer o que Deus não te chamou para fazer. Rebeca tem comportamento, o texto diz prontamente. O que é isso? Na hora, vem comigo e diga, na hora. Porque a motivação dela não é só para ela, ela entende que a água que ela pegou para ela vai saciar a sede de alguém. Irmã Camila, o que você está dizendo? Quando a sua busca for interessante a mais alguém, é possível que você seja a pessoa que Deus escolheu para se tornar mãe das nações. Aquilo que ela buscou para ela, ela entendeu que podia saciar o homem. Irmã Camila, do que você está dizendo? Irmãos, avaliemos nós aqui. Que busca é essa que no final só a gente se sacia? Que busca é essa que a gente sai de um culto como esse, cheio de água no cântaro, mas em casa, da nossa casa, todo mundo tem sede? Que busca é essa que quem anda com a gente não se sente amado? Que busca é essa que a gente ora por todo mundo, mas não ora pela própria casa? Que busca é essa que a gente é uma bênção na vida de quem é longe e não consegue ser uma bênção na vida de quem está carente perto? Deus está dizendo para mim e para você, ei, cabe mais água aí. Quando você sabe aonde tem água, você não precisa ter medo de desperdiçar aquilo que você buscou. Você derrama. Deus me trouxe aqui nessa noite, em suma, para dizer a homens e mulheres de Deus, a começar por mim, está na hora de você começar a derramar o que você busca. Por quê? Porque Deus, antes de avaliar a sua espiritualidade, quer avaliar o seu comportamento. Deixa eu falar um negócio rasgado, principalmente para as minhas irmãs aqui. Tem coisa na sua casa que você não resolve com lingerie, com espiritualidade não, você resolve com uma lingerie nova. Tem coisa na sua casa, o irmão está por ouvido aí agora. Tem coisa na sua casa que você não resolve com campanha de monte não, você resolve com perfume no cangote. Tem coisa em casa que não é na atmosfera que está acima do firmamento. Tem coisa em casa que é no que está abaixo do firmamento. Ele diz, o que está em cima governa em cima e embaixo, mas quem está embaixo precisa aprender a governar o que está na terra. Comportamento. Falar um negócio aqui, vou arrochar um cadinho mais. Antes de você levantar a mão para dizer eu sou mulher de Deus, primeiro veja se você pode dizer eu sou mulher. Ser mulher não é qualquer coisa. Quando Adão olha para a criatura gerada através da sua costela, Deus olhou, deixou ele dar nome a ela, e o texto diz que ele não a chamou de Eva. O texto diz, e olhando para ela, a chamou de mulher. Ser mulher é mais que um adjetivo, é um título. É entender que antes de espiritualizar a coisa, você precisa ter um comportamento que se adeque àquilo que Deus te confiou. Mas Camila, o que você está dizendo? Você pode ter um espiritual top. Se não tiver um comportamento coerente, Deus não derrama sobre você coisas que dependem de comportamento. Assim como você pode talvez ainda não ser tão espiritual quanto deva, mas o seu comportamento vai atrair as coisas de Deus para a sua vida. Rebeca tem postura, Rebeca tem conduta. Rebeca ainda não é extremamente espiritualizada, mas tem comportamento, tem moralidade, tem integridade, tem ética, tem
tem compaixão, tem sensibilidade. Prontamente derramou água. Aí o homem bebe a água. Ela pergunta, você quer mais? Não, estou satisfeito. Que bom, porque agora eu vou dar de beber para os seus camelos. Que mulher é essa, gente? Que mulher é essa? Aí ela vai pedir. Ela vai dizer que vai dar água para os camelos. Ô mulher, são 10 camelos que acabaram de chegar de viagem. Cada um, para se sentir saciado, precisa de até 100 litros de água. 10, 100 litros para cada. Quantos litros de água? O cântaro que se traz sobre o ombro não é mais do que 20 litros. Se ela é uma moça, o cântaro é de 15. Você sabe quantas vezes ela tem que descer na fonte para botar água no bebedouro para os camelos conseguirem beber? No mínimo 64 vezes. Posso falar uma coisa? Não é o tipo de coisa que você diz, vou ali e já volto. É o tipo de coisa que você começa às 9 da manhã e termina às 11h30 do dia. Só que ela não pensa na logística, ela pensa na necessidade. E eu amo mulheres assim. Como, irmã Camila? Mulheres desorganizadas? Não. Mulheres que não priorizam a ordem, priorizam a motivação e então dão um jeito na organização. Mulheres como Maria Madalena, mulheres como Maria, mãe de Jesus, que acordam de madrugada e dizem, vamos lá pegar o corpo dele. E as doidas não pensam que tem uma pedra que precisou de 5 romanos para selar. Vambora. Aí elas veem o anjo e dizem, aonde colocaram? Eu vou lá e busco. Nessa hora a Madalena está sozinha, as outras 2 voltaram. Como é que uma mulher que não tem nem 1,70 de altura vai pegar um judeu de aproximadamente de 1,73 para cima e é peso morto, porque na cabeça dela ele está morto? Você acha que ela está pensando no peso? Se ela não pensou na pedra. Olha o que ela diz para Jesus, achando que é o jardineiro. Se tu sabes onde o puseram, me diga que eu vou lá. Está sozinha. Gosto de gente assim. Que eu vou lá e pego ele, eu pego o meu Senhor. Gosto de gente que está aqui que pertence à congregação. Gosto de gente que está aqui que é de outro ministério. E alguém diz, vamos trazer fulano. E alguém diz, a gente não tem dinheiro. Aí ela diz, a gente vende toalha, a gente vende quibe, a gente vende cuscuz. Primeiro a gente chama, depois a gente dá um jeito. Vamos tocar para frente. Deus está dizendo, quando o amor te motivar, eu cuido da logística. Por que eu estou dizendo isso? Elas pensam, eu vou tirar o Senhor. E quando chega lá, a pedra já estava. Deus está dizendo, quando a tua motivação for sincera, eu tiro as pedras. Eu removo tudo do caminho para você concluir o projeto. Por que eu estou dizendo isso? Você acha sinceramente que Rebeca fez as contas? Não posso afirmar, mas eu acho que em sã consciência ninguém diz, vou alimentar os 10. É o tipo de coisa que quando a gente está empolgado, a gente diz assim, vou fazer um culto lá em casa. E sem perceber já chamou o padeiro, o do sacolão, as meninas do bairro, a congregação. Daqui a pouco parou um ônibus na porta. O marido te olha e disse, você não disse que era só íntimo? Tá feito. Aproximadamente 64 vezes. Qual é o movimento? Desce, Rebeca. Sobe, Rebeca. Como é que alguém aguenta uma busca intensa tantas vezes? 2 verdades eu encerro. Primeira, tinha ali, diz o texto, um bebedouro. Deus está dizendo, enquanto você esperar ter para fazer, não dá para eu escolher você. Quando você aprender a usar o que você tem, você é a minha escolha ideal. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que a todas as pessoas aqui, em todas as áreas, Deus lhe deu um bebedouro. O que é um bebedouro? É o lugar que eu deposito aquilo que eu já busquei. Por que eu estou dizendo isso? Rebeca não fica encostada num poste junto ao poço, dizendo, quando chegar uma amiga com cântaro de 50, eu começo. Não, o cântaro dela é de 15. Olha para quem está do teu lado e diz, começa com 15. Está entendendo? Mas, irmã Camila, eu preciso de 1000 litros de água. Com 15 vai demorar muito. Se você ficar pensando, você não faz. Se você estivesse trabalhando, já tinha metade. Eu tenho uma amiga no Maranhão que sempre diz, Camila, quem tem metade já tem 50% de tudo. Quem tem vontade, perdão, já tem 50% de tudo. Aí você diz, eu tenho pouco, o Senhor está dizendo, o que te falta é propósito.
Daniel mudou uma dieta de 3 anos e meio em 10 dias. Aí eu te pergunto, 10 dias é muito ou pouco comparado a 3 anos? Muito ou pouco? Aí ele está dizendo o que para nós? Para mim é o suficiente para fazer o que eu preciso. Os 3 anos não mudaram os 10 dias, mas os 10 dias determinaram a dieta dos 3 anos. Deus está dizendo, tudo será pouco quando a sua vontade for pequena. Quando você entender que o que você tem é o suficiente, você não vai esperar ninguém para começar a obra de Deus na sua vida. Desce vazia e sobe cheia. Vai no bebedouro e coloca água. Fecha aqui. Você acha que os camelos estão tudo parados em volta do bebedouro dizendo, espera dar 1000. Ah, gente, não. No primeira jogada de 15, os camelos já faz como? Cheio de sede de viagem. Vai para cima do bebedouro. Você acha que a coisa só vai fazer quando você tiver condições de concluir. E Deus está dizendo, eu não te chamei para concluir, te chamei para caminhar comigo enquanto eu trabalho. Vai derramando de 15 em 15. Deus está fazendo eu lembrar aqui, gente. Tem casas inteiras que foram organizadas. Não por causa de grandes teólogos. Não por causa de grandes seminaristas. Mas por causa de alguns Isaques e algumas Rebecas. Que de 15 em 15. Gente que vem na consagração, busca um pouco. Sabe de uma vigília, busca mais um pouco. E quando não tem aonde buscar do lado de fora, entra no quarto, fecha a porta e mais 15 minutinhos de oração. Encheu. Todo mundo bebeu. E quando tudo acabou, o texto diz que ele olhava ela atentamente. Quando ela fez tudo o que fez, ele pergunta, qual o seu nome? Ela diz, Rebeca. Veja, não perguntou o nome dela no começo, só perguntou o nome dela no... Porque não é o nome que vai dar para ela um lugar, é a sua conduta. Não é o nome que vai dar para ela um lugar, é o seu comportamento. Quando o comportamento coaduna com o nome, aí ele diz, é ela. Olhe para alguém e diga, é você. Pega seu cântaro de 15 e fica de pé aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, os corredores serão o máximo possíveis abertos. Os rapazes da adoração podem começar a fazer um espontâneo. Onde estão os músicos? Maravilha. Não é cerimônia de casamento, viu? Não, viu? É uma coisa assim, para animar quem precisa abaixar no mínimo 64 vezes. Mas Camila, como é que alguém aguenta? Você desce com um cântaro vazio e se coloca de joelhos antes de subir. Aí você aguenta colocar ele no ombro e ficar de pé. Entendeu? Se você ficar de joelho, você aguenta. Se você ficar de joelho, você não é derrubado. Se você ficar de joelho, o equilíbrio vem. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que entraram aqui nessa noite ouviram essa palavra. E precisam fazer o que Rebeca fez quando o Senhor de Abraão, quando Damasceno, servo de Abraão, se identificou ao pai de Rebeca. E o pai de Rebeca, ao ouvir a história, disse, Deus está nesse negócio. E perguntou para ela, Rebeca, você irá com esse moço? Verso 58, e respondendo, Rebeca disse, eu irei. Aí eu te pergunto, ela sabia se Isaac era bonito ou feio? Se era bravo ou manso? Não, ela só disse, eu. Por que ela disse isso? Porque o pai dela, que não é crente, ouviu a história e disse, Deus está neste negócio. Você não pode esperar parar de fumar para entregar a vida a Cristo. Você não pode esperar se casar para entregar a vida a Cristo. Sua salvação está acima do casamento. Está acima dos maus hábitos e dos vícios. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo o que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Assim como Rebeca, você não pode se preparar para ir. Você precisa ir para estar preparado para receber o que Deus tem para você. Como assim, irmã Camila? Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis. Como você está não define quem você
Então Ele te autoriza a vir como você está. Quando eu disser 3, e vai ser desse jeito, 1, 2, 3. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite se afastaram. Há quem diga que está aqui e diz: eu estou desviado. Não está desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Você é afastado e está aqui porque tem saudade. Não, minha irmã Camila, eu venho aqui porque eu gosto, mas eu não sou crente não. É sim, até crente quer pegar a bolsa e ir embora. E você que diz que é afastado está aqui dizendo: eita, Deus está falando comigo. Você é crente? Pergunta é: por que você não é salvo? Sabe por que não? Não é porque lhe falta fé. É porque tem lhe sobrado vergonha. E você diz: como é que eu vou aí com vergonha? E Deus está dizendo: vem com vergonha. Por quê? A vergonha é passageira, mas sua salvação é eterna. Camila, mas depois que eu resolver minha vida eu vou. Por isso que você não resolve. Porque não é você que resolve. Você sabe como é que eu vim para Cristo? Samba canção, tênis de camuça, barriga de fora e camisete do piu-piu. Que desgraça. Eu vim primeiro e Ele fez a obra depois. Por isso ela não diz: traz Isaac aqui. Quando responde, ela diz: eu. Deus está dizendo: você não precisa resolver tudo, você só precisa confiar em mim. Eu conto 1. Toda a igreja que serve ao Senhor, levante a mão direita para o céu e comece a interceder agora. Não finge que está orando não, gente. Me ajuda em oração aí agora. Eu conto 2. Abre os corredores, por favor. Na galeria também. Abre, gente. Abre o corredor aí agora. 2,5. Descola o pé do chão e começa a vir para o altar. Quem precisa dizer eu irei. Quem precisa reconhecer que não há outro caminho. Quem precisa reconhecer que não pode mais viver sem Ele. Quem tem saudade dEle. Quem almeja a presença dEle. Mas Camila, eu tô aqui na galeria. Desce, Rebeca. Desce, Isaac. Desce, meu irmão. O que você tem é o suficiente para Deus começar a trabalhar. Libera o corredor para mim. Isso aí, obreira, me ajuda, minha irmã. Mãe Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente? Não. Fique onde você está. Estou chamando agora quem reconhece. Irmã, eu me afastei. Irmã, eu preciso fazer um concerto. Aí você diz: irmã Camila, sou eu. Cadê, gente? Pararam de orar já? Já parou de orar? Levanta a mão, vai orando. Enquanto você ora, Jesus está quebrando cadeias. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu preciso que dê um jeito de chegar mais. Isso. Chega mais perto. Ó, Mãe Camila, eu vou ficar onde... Oh, glória a Jesus. Mãe Camila, eu vou ficar onde eu tô. Deus sabe, mas não concorda. Não é Camila, não é pastor Paulo, não é irmã Leia, não é igreja, nem Assembleia de Deus. Foi Jesus. Eu disse que foi. Eu disse que foi. Vem, gente, eu disse que foi. Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Volta pra casa, diga eu irei, venha como está. Estenda a sua mão em direção ao altar de Deus.